comigo já há um ano e pouquinho, né? Dividimos ali as nossas aflições, as bênçãos, conversamos bastante ali e já vim aqui uma vez, mas de tanto ele insistir, hoje estou aqui novamente. Me venceu. Abram comigo lá em Atos 9. Minha Bíblia tem uma versão um pouco diferente, mas acho que dá para vocês acompanhar. Se não der para acompanhar, só ouçam, porque a palavra diz que a gente precisa ouvir a palavra de Deus para aprender, né? Diz assim: entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, estivesse autorizado a conduzir os presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero aqui me esvaziar de mim mesmo, Senhor Jesus, e me encher do Teu Espírito Santo, ó Pai. Porque a este povo eu nada tenho a oferecer, porque de mim não sai nada, a não ser vindo de Ti e no Seu trono, Senhor. Em nome de Jesus, abre as mentes, abre os corações, ó Pai, destapa os ouvidos, ó Pai, para que esse povo possa ouvir a Sua voz, ó Pai, e não a minha, para que eles possam entender aquilo que o Senhor está dizendo e não o que eu estou dizendo. Em nome de Jesus, eu te agradeço essa oportunidade de estar aqui, que o Senhor possa abençoar cada dia mais essa casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Saulo era um homem que atormentava a igreja, ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos. No entanto, que ele pede carta para poder matar os cristãos. Ele era um fariseu. E fariseu é um homem bom ou ruim? Quando se fala de fariseu, você fala de algo bom ou de algo ruim? Mas eu vou mudar o conceito de vocês, porque fariseu, ele não é algo ruim. Jesus estava atravessando o mar da Galileia para o outro lado. Então, ao chegar do outro lado, ele encontra um homem que muitas vezes nós chamamos de gadareno. Mas ele é um ex-gadareno, porque ele deixou de ser o gadareno. E esse homem, ele foi curado por Jesus após ser liberto de vários demônios. Então ele começa a ser um seguidor de Jesus. E ele sozinho prega para uma decápole, que é um conjunto de 10 cidades que tinham ali naquela região. E uma dessas cidades era Damasco. E Damasco, ela estava cheio de... como que eu posso dizer? Cheio de valores distorcidos. Misturaram valores judaicos com os valores gregos, com os valores romanos, e ali estavam se perdendo os costumes cristãos. Então, ao contrário de que nós pensamos, os fariseus eles começaram a revolucionar aquela cidade. Eles começaram a mudar aquela cidade, porque eles começaram a mudar aquela cidade, trazendo os costumes cristãos para aquela cidade novamente. Então, um fariseu era uma pessoa que conhecia da lei, ele conhecia da Torá, como ninguém, como nenhuma outra pessoa. E Saulo era um cara muito inteligente. Saulo ele era tão inteligente que aos 13 anos ele foi levado à sinagoga para realizar o seu bar mitzvah.
Guarde essa palavra que depois eu vou explicar para vocês o que é o Bar Mitzvah. Então, através dos Bar Mitzvah, ele passou a ser aprovado e passou a viver aos pés de Gamaliel, que também era um fariseu e que também era um homem entendido da lei. E aos pés de Gamaliel ele foi sendo doutrinado, ele foi sendo ensinado. Gamaliel também era uma possível pessoa que vivia na sinagoga, que vivia no sinédrio, e Paulo estava sendo treinado por ele. Saulo era um cidadão que tinha título romano, título judeu, e por isso ele tinha muitos privilégios. Ele podia ter os privilégios políticos, privilégios judaicos, e assim ele ia. Saulo estava lá quando Estevão estava sendo apedrejado. Só que ao contrário do que eles pensavam, a morte de Estevão, ele trouxe um avivamento para aquela cidade. Após a morte de Estevão, as pessoas começaram a falar ainda mais de Jesus, aquele Jesus que poucas pessoas conheciam, passaram a conhecer através da morte de Estevão. Então Saulo ele pediu cartas para prender os cristãos, porque ele não aceitava aquilo, ele não queria que aquele avivamento acontecesse. Mas a palavra fala que Saulo ele estava indo a caminho de Damasco, e de repente algo aconteceu na vida dele. Talvez o de repente de Deus possa estar acontecendo hoje na sua vida. Porque no caminho de Damasco, Deus ele muda a nossa rota. Deus ele muda o nosso caminho, assim como ele mudou a vida de Paulo. Ele mudou os caminhos de Paulo. De repente, você está hoje aqui, meio para lá, meio para cá, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas Deus ele quer mudar a sua rota e quer mudar a minha rota. Porque talvez a rota que eu e você estávamos seguindo era uma rota de morte. Era uma rota que estava levando a gente para o inferno e não para a salvação. Talvez você e eu íamos quebrar a cara, seguindo por aquele caminho e não ia dar certo. Mas no caminho de Damasco, Deus muda a nossa rota pelo seu amor. Ele não deixa que os filhos deles pereçam durante a trajetória. Saulo estava no caminho de Damasco e de repente ele cai. Algumas pessoas dizem que ele cai do cavalo. Outras dizem que ele caiu, simplesmente andando caiu. Se ele caiu do cavalo ou não, a Bíblia não fala. Mas se a gente estudar, a gente pode ver que talvez ele tenha caído do cavalo. Porque por ser soldado, por ter a cidadania romana, ele tinha alguns privilégios romanos. E de Jerusalém até Damasco era uma caminhada muito longa. Cerca de 360 quilômetros mais ou menos. Levaria uma semana para ele chegar. Ele não faria essa caminhada a pé tendo privilégios. E sabe o que eu aprendo? Que Deus, de repente, Ele tem derrubado a gente para que a gente possa acordar. Para que a gente possa acordar do nosso orgulho. Porque talvez a atitude que nós estejamos tomando esteja errada. Talvez aquele ciúmes que você está sentindo está levando o seu casamento à destruição. Talvez aquela atitude que você está tomando no seu casamento está levando ele à destruição. Então ele muda a nossa rota justamente para que a gente não caia na destruição. No caminho de Damasco, Deus muda a nossa rota através do seu amor. E é o que Ele está fazendo na sua vida hoje, Ele está mudando a sua rota. Ele está mostrando que o caminho que você está seguindo não é um caminho bom, é um caminho ruim. No caminho de Damasco, Deus trata o nosso coração e a nossa visão, assim como Ele fez com a vida de Paulo. Paulo já começou bem, jejuando 3 dias. Durante 3 dias ele ficou cego, não viu nada. Durante 3 dias ele não comeu nada. O início da sua jornada já foi punk. Já foi de luta, já foi de guerra. E muitas vezes nós estamos
agitados e não paramos para ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele está falando. Muitas vezes Deus quer falar conosco e nós não paramos para ouvir sua voz. Nós precisamos de uma coisa na nossa vida que chama solitude. Não solidão, solitude, que é parar, ficar quieto, ouvir a voz de Deus, ficar lá no lugar secreto. A Bíblia diz, batei, bateis e abri-se-vos-á, pedi, pedi. A Bíblia não diz bate e pede, ela diz batei várias vezes. Tem que insistir. Se Deus não está te respondendo, comece a insistir, comece a bater. Se Deus te fez uma promessa e ainda não aconteceu, continua pedindo, não desista. Se a porta não se abriu, continua batendo, ela vai se abrir. Aleluia! Aquieta a sua alma e ouça a voz de Deus. No caminho de Damasco, Deus transforma o nosso coração e a nossa visão. Temos que começar a mudar a nossa forma de ver as coisas. Muitas vezes a gente está no meio de uma tribulação, e ao invés da gente ver aquela tribulação como um tratamento de Deus, nós começamos a murmurar, a reclamar. E não é isso que Deus quer. Às vezes Ele permite sim as dificuldades, que é para nos ensinar. No caminho de Damasco, Deus envia pessoas para nos ajudar numa grande obra que Deus tem na nossa vida. Deus tem uma grande obra na sua vida e na minha vida. Não é um chavão cristão. No caminho de Damasco, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar na caminhada. O versículo 10 diz assim: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhes disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos, para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Deus colocou Ananias na vida de Saulo. Só que Ananias conhecia a vida de Saulo, sabia como ele era, e ficou aterrorizado. E falou: mas como que eu vou lá orar por esse cara que foi enviado aqui para matar os cristãos, para perseguir cristãos? Para cumprir um propósito nas nossas vidas, Deus vai colocar pessoas ao nosso lado. E Ananias aqui eu vejo como um papel de uma autoridade, de um pastor, de um líder, que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. Se você congrega nessa igreja, você tem pastores e líderes aqui que acompanham a sua vida, que oram por você, que jejuam por você. Talvez você nem fique tempo aqui, mas sabe que o tempo que você está aqui é o tempo que Deus está te tratando, é o tempo que Deus está te moldando. Então você tem que agradecer por isso. Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente sempre vai precisar de alguém que não ore por nós, que interceda por nós, que nos ensina, que nos molde. Talvez o Ananias aqui seja você, que vai orar por alguém, que vai interceder por alguém, que vai discipular alguém. Será que você tem noção que se você ir lá e ajudar o Rodrigo no projeto, entregar comida para um morador de rua, evangelizar um morador de rua, você pode estar evangelizando o John Wesley do nosso século? Você pode estar evangelizando um futuro pastor, um futuro mestre. Será que você tem noção disso? Lance essa semente, abençoe pessoas, ensine pessoas, discipule pessoas, ore por pessoas. No caminho de Damasco, Deus pode mudar a nossa vida.
Paulo era um homem inteligente, conhecido da lei, perseguidor de cristão, mas teve a sua vida mudada. E eu quero que você abra comigo lá em Mateus 15, 21, que eu quero falar de uma pessoa que pouco é citada na Bíblia, mas que também no caminho de Damasco teve sua vida transformada. Marcos 15. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Eterno. Versículo 21 diz assim: E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Eu quero falar desse homem, Simão Cireneu. Esse homem poucas vezes citado na Bíblia, na verdade ele só está nessa passagem da crucificação. Era uma festa, a morte de Jesus aconteceu durante a Páscoa, onde todas as pessoas vinham para comemorar a Páscoa. E esse homem estava vindo lá da cidade de Cirene, que fica na África do Norte, que hoje é a Etiópia. E ele veio para ver o sacrifício do Cordeiro, a festa cristã. E quando ele estava entrando na cidade de Jerusalém, vindo do campo, na verdade ele estava vindo pela porta de Damasco, que dá acesso, né, pela estrada de Damasco, que dava acesso à cidade de Jerusalém. Ele encontra aquela multidão vindo. O sacrifício de Jesus estava acontecendo, Jesus vindo carregando aquela cruz, aquela multidão apredejando ele, xingando. Então ele encosta no canto e espera que tudo aquilo passe. Mas Jesus cai bem aos pés dele. Jesus caiu com a cruz bem aos pés de Simão Cireneu. Então os soldados romanos, para que as pessoas não matassem Jesus ali naquele lugar, porque Jesus tinha que morrer na cruz, os soldados romanos pediram para que Simão Cireneu ajudasse a carregar a cruz. E Simão Cireneu falou: não, eu não, põe outra pessoa. Muitas vezes nós fazemos assim. Deus coloca pessoas aos nossos pés precisando de ajuda e nós falamos: não, põe outra pessoa para ajudar ele. Deus te abençoe, irmão. Deus está colocando pessoas aos seus pés para que você ore, para que você discipule, para que você ajude. Não é outra pessoa, não. Não tinha outra pessoa para ajudar Jesus a carregar a cruz, tinha que ser Simão Cireneu. Tinha muitas outras pessoas ali, mas era Simão Cireneu que tinha que ajudar Jesus. Não é outra pessoa que tem que ser ajudada, é você que tem que ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa precisa de você, não é de outra, não. Então, durante toda a nossa existência, Satanás ele levantou pessoas para destruir a nação de Israel, para destruir aquele povo, que se você olhar no mapa é pequenininho, aquele país é pequenininho. Satanás levantou os romanos, Satanás levantou o faraó, Satanás levantou Hitler. Se pegamos hoje Rússia, países comunistas e assim vai. Mas nenhum deles conseguiram destruir até hoje a cidade de Israel. E nem vão. Porque Deus deu uma promessa àquele povo. De eternizar aquele povo. E Deus deu uma estratégia para aquele povo de Israel. Para que isso acontecesse. Para que aquele povo existisse até hoje. E essa estratégia é uma estratégia familiar. Então, quando as pessoas falam aí de destruição de família, isso é coisa de Satanás. Porque Deus deu uma estratégia familiar para o povo dele. E qual é essa estratégia? Quando o menino completa 5 anos de idade,
ele é levado a estudar a palavra de Deus. Ele é colocado em uma escola rabínica para estudar a palavra de Deus. Então ele estuda naquela escola rabínica até os 14 anos de idade. E aos 14 anos de idade, ele vai para uma cerimônia chamada o Bar Mitzvah, que quer dizer o filho do mandamento. O que é o Bar Mitzvah? Esse menino, ele vai estudar os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que é a Torá. Durante esse tempo ele vai estudar, durante 9 anos, que é dos 5 até os 14, ele vai estudar a Torá. Ele vai ter que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Após ele decorar esses 5 primeiros livros da Bíblia, aos 14 anos, ele é levado até a sinagoga. E lá na sinagoga vai ter aproximadamente 20 a 70 rabinos que vão provar esse menino. E esses 20 a 70 rabinos vão começar a perguntar para o menino o que está escrito em Deuteronômio 28:1. Ele vai citar. Está escrito lá em Gênesis 3, ele vai citar. Ele não pode errar uma vírgula. Se ele errar uma vírgula, o rabino mais velho se levanta, vem, estende a mão para ele e fala: você não serve para eternizar o nome da sua família. Você serve para trabalhar e sustentar a sua família. Por que isso? Porque a nação não pode ser destruída. É uma estratégia de Deus. Ou a gente costuma dizer: os judeus eles são ricos porque um ajuda o outro. Não, eles têm essa estratégia. Um ajuda o outro. Nós temos que aprender com eles, porque muitas vezes nós somos egoístas. O irmão está precisando, nós não ajudamos. Dentro da nossa própria casa, da nossa própria igreja, precisa, mas nós não ajudamos. É uma estratégia que foi dada por Deus. Então aqueles rabinos vão lá testar aquele menino. Após ele declamar lá tudo que os rabinos perguntam, ele vai ter aprovação ou a reprova. Paulo ele foi levado para fazer o Bar Mitzvah e ele foi aprovado. Mas a Bíblia também diz que Jesus foi levado para realizar o seu Bar Mitzvah aos 12 anos de idade, 2 anos antes. Primogênito de João e Maria, estava lá no meio da sinagoga, citou os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não só os 5 primeiros livros da Bíblia, citou salmos históricos, poéticos, citou a Bíblia toda. Quanta sabedoria esse menino tem? Quem é esse menino? E quando José e Maria foram dar conta do menino, ele já estava lá na sinagoga, cercado por um monte de rabinos, querendo impor a mão sobre os seus ombros. Todos se empurrando para querer colocar a mão sobre os seus ombros. Porque a reprova, o rabino vinha e estendia a mão. E a aprovação ele vinha e colocava sobre os ombros. Porque eles estavam dizendo, ao colocar a mão no ombro do menino, o que Elias disse a Eliseu: segue-me. Segue-me. Então, aos 12 anos, Jesus, ele realizou seu Bar Mitzvah e estava pronto para ser um mestre. Então, dos 12 aos 30 anos, ele estuda para ser o mestre. E aos 30, ele se forma. E vai caçando um por um daqueles que foram reprovados. Daqueles que receberam um não da sociedade. Feche seus olhos.
Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está falando aos nossos corações. Jesus saiu buscando um por um, aqueles que foram rejeitados. Um por um. Talvez você esteja se sentindo rejeitado. E Jesus está aqui, colocando a mão. Está colocando a mão dizendo: eu te aceito. Eu te aceito. Eu te aceito. Eu te aceito. Muitos podem ter te reprovado, mas eu te aceito. Muitos podem ter te negado, mas eu te aceito. No caminho de Damasco, ele mudou a vida de Paulo. No caminho de Damasco, ele mudou a vida de Simão Sirineu. Porque Simão Sirineu, ele manchou a sua roupa de sangue. E aquelas vestes o reprovavam.
e vamos provar a sua glória e bondade. E vamos provar o quão real é sua presença. E vamos provar a sua glória e bondade. Simão Sirineu, ele atravessou a cidade dele até Jerusalém. E quando Jesus caiu no pé dele, ele foi ajudar Jesus a levantar a cruz. Quando ele abaixou, Jesus colocou a mão no seu ombro para que se pudesse levantar. Quando Jesus colocou a mão no ombro de Simão Sirineu, ele estava dizendo: eu te aceito. Eu te aceito, eu te aprovo. Muitos podem ter te reprovado, mas eu te aprovo. Aleluia! Muitos podem ter te rejeitado, mas eu te aprovo. Aleluia! Eita glória, aleluia! Eu quero dizer, se tem alguém que se sente rejeitado hoje, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Glória a Deus! Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você sente que é um pingo de rejeição na sua vida, vem aqui na frente. Eu nem iria falar sobre esse assunto, mas Deus está me tocando. Se você sente que você não é aprovado, vem aqui na frente. Que você possa ir no seu lugar, sentir a poderosa mão de Deus tocando no seu ombro e te dizendo: eu te aprovo. Eu não vejo as suas falhas, eu te aprovo. Eu não vejo se as pessoas dizem que você não vale nada, eu te aprovo. Eu não vejo se as pessoas dizem que você não presta, eu te aprovo. Deus quer, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa rota. Por isso Ele traz aprovação na nossa vida. Não se sinta rejeitado, não se sinta reprovado. Porque Jesus, Ele tem um projeto na sua vida. Sinta a graça de Deus. Sinta a poderosa mão de Deus tocando no seu ombro. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Irmãos, decorrente do que Deus tem feito neste culto, alguém gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? Gostaria de ir à noite oportuna? Se tiver alguém nessa situação, pode vir aqui à frente.